Talvez o maior problema da nossa geração, quando nós agora colhemos os frutos, é porque antes houve fraqueza dentro dos lares em ensinar sobre o reino de Deus, sobre a graça de Cristo, sobre a esperança da eternidade. Lembrar que a responsabilidade de ser parte do povo de Deus, na verdade, não é um fardo, mas é um privilégio. Isso é revelar a graça, é mostrar às pessoas que em tudo aquilo que Deus nos ensina e exige de posturas como cristãos, é porque nós temos um privilégio de servir a Ele. Porque merecedores nós não somos deste cuidado, desta direção que Deus traz. Então talvez a maior falha aconteceu dentro dos lares e estamos colhendo os frutos. E vamos continuar colhendo os frutos nas próximas gerações, enquanto houver este pensamento de igrejas serem opcionais para os pais. Os filhos vão aprender com os pais, vão olhar o exemplo dos pais. E essa talvez seja a maior tragédia da igreja nos nossos tempos. O que eles recebem está dentro de casa. É um privilégio tão grande você ver que Deus está te concedendo preciosos campos abertos para você poder semear a palavra de Deus. São os corações dos filhos, os corações da família, daqueles com quem nós convivemos, daqueles que nós amamos, estamos com eles constantemente, eles nos ouvem, eles confiam na nossa palavra. É o privilégio que existe dentro de casa, que tem sido negligenciado, tem sido deixado então de lado, ou terceirizado em alguns casos, essa responsabilidade. Então como é que nós podemos aproveitar este privilégio hoje, para que nós e as próximas gerações, ou o que couber a nós, não venham a se esquecer de Deus, não venham a se levantar como se nunca houvesse um amor de Deus neste lugar, neste mundo, na nossa família, nas nossas vidas, como se não houvesse misericórdia. O que é que você então pode fazer? Você precisa se lembrar que a família que serve ao Senhor, ela vai sempre abençoar o lugar onde ela vive, porque ela vai implantar junto da sua vida cotidiana o reino de Deus. Eu gostaria de trabalhar com você então esta noite sobre esta afirmação, e eu te convido para isso, abrir o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Silo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Querido Deus, estamos outra vez perante a tua palavra. Neste momento de exposição, eu peço ao Senhor, ilumine a mente de cada um de nós que estamos aqui pelo poder do teu Espírito, para podermos entender a verdade do Senhor, para podermos ter a profundidade do que a tua palavra nos traz esta noite, para podermos, entendendo, viver ao passo que saímos da tua casa, Senhor. Eu peço a ti, ó Deus, que venha abrir os nossos corações, para que a tua palavra encontre morada, para que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, que o Senhor nos exorte, para que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus. Cada um de nós tem vivido uma circunstância, cada um de nós tem vivido sentimentos diferentes, mas a tua palavra, ó Deus, que é viva, pode, ó Deus, transformar cada um em cada circunstância, para juntos podermos honrar ao teu santo nome onde estivermos. E assim, portanto, ó Pai, nós oramos, já gratos ao Senhor pela certeza do poder do Senhor através da tua palavra, que vai agir em nós nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a ti. Amém, Senhor. Irmãos, a geração em que nós vemos o texto trazer para nós, que Eucana, que Ana e Penina está vivendo, é uma geração que deixou a prioridade do serviço ao Senhor de lado. Quando você observa o final do livro de Juízes, onde você vê o mesmo tempo que eles estão vivendo aqui na continuação, no livro de Samuel, você observa então o texto mostrar que Israel, o povo do Senhor, por não ter um rei, cada um fazia aquilo que bem entendia. Eles viviam então fazendo o que eles queriam, sem temer ao Senhor, direcionando as suas vidas, cada um para aquilo que achava que era melhor. Esqueceram-se da graça de Deus, esqueceram-se do cuidado do Senhor ao libertar do Egito, ao suprir este povo em meio ao deserto, ao permitir eles chegarem então na terra que o Senhor então estava os direcionando para chegar. Nós vemos que a geração onde está Eucana e Ana não é muito diferente da geração que nós estamos vivendo. Uma geração que não tem um rei, que não tem alguém que os coordene, que os lidere, alguém que está em seus corações para eles poderem direcionar, fazem o que bem entendem. Vivem conforme o coração está então pedindo, conforme a carne está direcionando. Fazem o que bem entendem. As famílias da nossa geração fazem aquilo que eles querem, que o coração está direcionando. É interessante de nós vermos então que o tempo que Ana, no livro de Samuel, aqui está nos mostrando Ana e Eucana viverem. Eles estão sem um rei, estão sendo direcionados a uma necessidade de que alguém os direcione. Eles precisam disso. E o livro então de Samuel começa desta forma, mostrando que Israel está caminhando em busca de alguém que os lidere, de alguém que os direcione. E a expectativa que o texto começa trazendo para nós é: quem será este rei sobre Israel? Quem será este então que vai guiar esse povo para que eles possam adorar ao Senhor? E você tem um nome aqui logo no início: Eucana. Eucana então é trazido aqui, inclusive com seus antepassados, como eram feitos com os reis, para mostrar qual era a sua genealogia. Porque essa é a ideia então que está começando esse texto. Que o povo estava nessa expectativa de que alguém os liderasse, mas Eucana não é essa pessoa.
E por isso o texto vem trazer para nós a família de Elcana, porque se ele não é o rei, ele pode ser que traga nos seus descendentes alguém que possa ser. Ou alguém que possa abençoar o povo de Deus. Alguém que possa abençoar Israel naquele tempo onde eles estão então sem alguém para os direcionar. E por isso você vê logo no início o texto apresentando para nós as esposas. Você vê então Ana e Penina sendo apresentadas a nós, para nós entendermos como essa família, ela então é formada, porque nós vemos que é na casa, na família, que há então o agir do Senhor, e através deles o impacto na sociedade onde eles estão vivendo. É importante entender qual é então esta composição da casa deles, para entender como é que eles vão abençoar o lugar onde eles estão vivendo. Como é que eles vão abençoar então o povo do Senhor através então deste começo de história após o tempo dos juízes. E eles nos fazem questionar como é que o nosso lar, a composição das nossas famílias está abençoando o lugar onde nós vivemos. Como é que abençoamos aqueles com quem nós convivemos? Como é que nós abençoamos o reino de Deus, o povo do Senhor, a igreja que o Senhor nos chamou então para servir? E veja então que o texto traz para nós Ana. Ana que traz então um fardo sobre a sua vida, porque há um significado no seu nome. Ana significa a favorecida, aquela que então seria abençoada por Deus, mas que no seu contexto, você observa então que há uma questão que não permite que ela se sinta tão favorecida, tão agraciada assim, porque ela não tem filhos. Ana, então, ela é estéril. O fato então dela saber o significado do seu nome e ela ver a sua vida, ela consegue observar que a esterilidade atingiu o seu lar. E por isso Elcana então busca para si uma outra esposa, Penina, que então significa fértil. E esta dá muitos filhos a Elcana. E você observa então a narrativa se desenvolvendo nesta família onde há uma esposa que não pode dar filhos ao seu marido e uma que dá muitos filhos. Isso então traz um peso sobre Ana. Porque o que o Senhor mostra através da história de Israel é que seriam então nos descendentes que o Senhor iria abençoar o seu povo. O Senhor promete ainda a Abraão que Israel teria muitos descendentes. Seriam tão numerosos quanto as estrelas, e seriam muitos. E você encontrar alguém no meio dessa história que não é capaz de dar um só filho àquela família, essa pessoa ela sente isso com um peso, ligado ao fato de que Deus vai trazer redenção ao povo, e que essa redenção virá de um dos descendentes de Israel. Isso então pesa ainda mais sobre esta família. Isso pesa ainda mais sobre a vida de Ana. Então nós podemos ver neste momento que ela traz sobre si uma grande tristeza. Mas além disso, ela é intensificada, se nós podemos dizer assim, com a convivência com Penina. Porque ano após ano, eles subiam então a adorar ao Senhor, e todas as vezes que eles faziam isso, ela era irritada por Penina. Penina provocava porque dizia: eu tenho filhos, eu dei filhos a Elcana e você não deu nenhum. Você não pode dar filhos a Elcana. E isso então vai construindo uma situação que torna cada vez mais o coração de Ana triste, o coração de Ana cada vez mais amargurado. Ela se lembra todas as vezes que eles então sobem para adorar ao Senhor, que Deus havia cerrado o seu ventre para que ela não tivesse filhos, para que não viessem então bênçãos ao lar, bênçãos ao povo de Deus,
através dela mesma. E nós vemos então estas circunstâncias que Ana, Eucana e Penina vivenciam. E quando nós olhamos para nós vemos que a zombaria, a provocação, a irritação, ela talvez não venha sobre nós. Como estava acontecendo com aquela mulher naquele instante. Porque você vê hoje uma geração que está tão pervertida, que não se preocupa com aquilo que Deus prometeu, que não se preocupa com aquilo que Deus faz, que eles não estão nem se importando se você está vivendo ao Senhor, se a sua família abençoa o lar, abençoa o lugar, abençoa o reino, eles não querem saber. Talvez você não viva com esta zombaria vindo dos de fora, pela situação que nós vivemos. Mas talvez você seja alguém que viva a zombaria daqueles que tiveram o privilégio dado pelo Senhor. Aqueles que alcançaram o privilégio dado por Deus de servir ao Senhor com toda a sua família. Com todos os seus filhos. Com todos os seus irmãos. E que quando essas pessoas se deparam com você, elas zombam de você. Elas provocam você. Talvez de maneira sutil, nas palavras, no olhar. Porque você não abençoa o povo de Deus da mesma forma como ela abençoa. Ou como ela acha que então está abençoando. E aí sim é difícil conviver com a zombaria. Porque ela então nos mostra que pode haver esterilidade no nosso lar, na nossa família. Mas eu não estou aqui falando agora de uma esterilidade física, mas estou falando de algo espiritual. Porque o descendente de Ana, ele trazia a Israel uma expectativa, uma esperança. Mais pessoas que vão servir ao Senhor, que vão abençoar o povo, mais possibilidades de vir do ventre dessa mulher o Redentor, alguém que vai salvar, alguém que vai abençoar este povo. E nós vemos então que dela não veio. A esterilidade dela era algo físico. Quando nos nossos lares, os nossos filhos não creem em Deus, quando na nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos não creem no Senhor, nós podemos dizer que a esterilidade atingiu o nosso lar. Mas quanto à espiritualidade da casa? Porque eles não creem em Deus. Eles não creem na palavra do Senhor. E por isso, através da vida dessas pessoas que nós tanto amamos, não vem frutos para o reino de Deus. Eles não abençoam os outros com a esperança do Evangelho. Eles não abençoam os lugares onde eles estão com a paz de Cristo que habita naqueles que creem, porque eles não creem. Porque eles não vivem com o Senhor. Essas pessoas que nós amamos tanto, elas não são portadoras da esperança da eternidade. E você as vê por aí caminhando, tentando criar os seus planos de vida, sem colocar Deus neles. Podemos dizer que então, quando vivemos dessa forma, há esterilidade nos lares. Esterilidade espiritual. Muitos lares escolhem isso porque não existe ensino dentro de casa. Porque nós não temos pais que se preocuparam em olhar para o futuro da vida com Deus dos seus filhos e não os ensinaram, não cuidaram. Em muitos casos, não cumpriram com o compromisso de levar os seus filhos para cultuar ao Senhor com a igreja. Não ensinaram. Crianças, adolescentes e jovens, negligenciados por muitos cristãos. E aí você colhe, não tem como. Você vai colher esses frutos negativos, mas vai colher. Porque eles nunca ouviram sobre a graça dentro de casa.
Mas nós podemos nos deparar com a esterilidade nos lares com pais fiéis. Você encontra muitos lares onde os pais creem no Senhor Jesus, falam, vivem sobre a graça de Deus, mas ainda assim se deparam com a esterilidade dentro do seu lar. Ensinaram os filhos desde a primeira infância, trouxeram para cultuar ao Senhor, participaram das escolas dominicais, entenderam o catecismo, sabem a verdade das Escrituras, porque aprenderam dentro de casa e na igreja sendo complementar, mas ainda assim não creem. Não se converteram a Cristo Jesus. Não têm esperança do reino de Deus, daquilo que o reino traz, da eternidade. Não levam a paz onde vivem. Não vivem a misericórdia que o Senhor então nos ensina através das Escrituras. Como é que a sua família está? Qual desses momentos você vive hoje? Como é que a sua família está colhendo os frutos daquilo que fez no passado? Ou como nós abençoamos o lugar onde vivemos? Como é que você leva o reino de Deus com a sua família? Na igreja, na cidade, no trabalho, onde a sua família está então participando. Mas se existem pessoas no nosso lar que não abençoam os outros pela fé que elas possuem, o que é que você pode fazer quanto a isso? Como é que você reage a essa circunstância que é muito triste ao coração de um pai, de uma mãe, que semeou a vida inteira, que trabalhou constantemente? Como reagir a isso? Como é que o coração então faz para sobreviver a uma situação tão difícil como essa? O texto nos mostra então Eucana vendo a sua esposa estéril chorar, não se alimentar. Todas as vezes que eles sobem para adorar ao Senhor, e o que ele faz? Ele se compadece dela. Ele pergunta para ela: o que é que está acontecendo? Por que é que você não está comendo? Por que é que você está assim? Não basta para você, veja a frase de Eucana neste momento: não é melhor para você ter a mim do que ter a 10 filhos? Eucana está tentando ajudar a sua esposa, porque toda vez que eles chegavam então para adorar ao Senhor, ela era abençoada, da mesma forma como Penina e todos os seus filhos. Mas o que nós vemos então ele tentar fazer diante da dor dela é demonstrar compaixão. Ele está tentando falar para ela: olhe, minha esposa, a quem eu amo tanto, você não tem 10 filhos, mas eu estou aqui com você. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para caminhar com você, para te ajudar em todos os momentos. Mas apesar de todo o esforço de Eucana, nesse instante, nós vemos que Penina está ali e insiste em provocar Ana, em irritar Ana a todo momento e dizer para ela: você não tem filhos e eu tenho. Deus me abençoou e não te abençoou com um ventre fértil para poder dar filhos ao nosso marido. E a questão é: como é que está Ana? Ana está chorando, está com seu coração quebrado, ela está com uma amargura dentro do seu coração. E esse momento faz então com que Ana reaja. Ela tem uma atitude nesse momento, porque quantas vezes eles iriam então buscar ao Senhor juntos e ela ainda veria a Penina a provocar, e ela continuaria chorando amargamente pela sua esterilidade. Até quando Ana ia permanecer então nesta situação? E Deus então age na vida de Ana nesse momento, levando ela a buscá-lo. O Senhor usa aquela circunstância para que Ana busque ao Senhor em oração.
E o texto nos mostra que ela vai com lágrimas pedir pela misericórdia de Deus. Ela diz: Senhor, se benignamente atentares para o sofrimento da tua serva, me conceda um filho. Ela quer apenas um filho. E é interessante que nessa oração de Ana, então, ela consagra este filho, que se Deus a concedesse, consagra ao Senhor, ao serviço do Senhor, porque ela sabia que os filhos, eles viriam para abençoar, para então ser bênção no meio do povo. E é por isso que ela consagra o seu filho a Deus naquele momento. Ela quer que através deste filho venha esperança para o povo, que ele seja alguém que Deus use. A oração de Ana nesse momento, ela é fruto da circunstância que ela está vivendo, da amargura que está dentro do seu coração, porque ela está cansada de chorar. Ela está cansada de ouvir a zombaria daquela que tem filhos e que não consegue ter um mínimo de compaixão por ela, ao ver que ela é estéril e não consegue dar nenhum filho para o seu marido. E é no cansaço de Ana que ela então encontra forças no Senhor, que ela volta a Deus para então buscar o seu fortalecimento. Porque esta mulher é temente ao Senhor, e ela sabe que Deus é soberano, e na sua soberania Ele tem autoridade para fazer algumas estéreis, outras não. Mas o mesmo Deus que fez Ana estéril é o mesmo Deus a quem ela está clamando para que transforme o ventre dela num ventre fértil e conceda a ela um filho. Essa é uma mulher de muita fé. Ela está pedindo para que Deus mude algo que é natural nela, porque ela nasceu assim. Ela está pedindo para que Deus mude algo que, se você fosse pensar de uma forma humana, impossível de reverter essa situação. Mas ela crê. O Senhor conduz ela para orar, porque ela está neste momento certa de que Deus, Ele tem poder para isso. E se Ele então o fizer isso, abençoá-lo, este filho então seria para o Senhor. Certo momento, na nossa casa, agora que nós estamos aí com o Vinícius crescendo, né? Nós estamos aprendendo sobre família cada vez mais, sobre paternidade, maternidade, esta vida dentro do lar. E nós tivemos aí o privilégio nesse tempo todo de ver ele se desenvolver, né? Podemos acompanhar o desenvolvimento do Vinícius na sua questão alimentar, que é algo tão particular de cada casa. Mas nós começamos ensinando o Vinícius, depois que ele saiu do leite materno, a experimentar as comidas, né? Experimentava uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Fomos pelos métodos que tem hoje, pedaços, né, quadrados, que ele pode, que não pode. Fomos aprendendo. Então a nossa família começou a se desenvolver nessa área. Não éramos assim antes, agora já temos esta capacidade, né, de saber direcionar um bebê. Agora ele já passou da fase onde estava só experimentando. Não tinha sal na comida dele no começo. Nós queríamos que ele experimentasse o alimento pelo seu sabor. É a maneira como nós estamos sendo instruídos hoje. Quanto mais estudos vêm, mais conhecimento é trazido para as famílias para direcionar os seus lares. E nós então seguimos assim. Começamos a introduzir na alimentação dele o sal devagar, quando foi possível. E ele começou a entender os sabores, entender o valor do sal na comida ali. Chegou um momento que agora o Vinícius senta na mesa. Ele não quer mais só a comida dele. A gente colocava então no pratinho dele a beterraba cortada do jeito que ele conseguia comer, colocava o macarrão dele com o molho dele, tudo feito para ele na quantidade de sal, né, que nós estávamos aí controlando até onde nós conseguimos. Porque agora você coloca uma mesa de comida diante dele, o que é que ele faz? Ele aponta, porque ele sabe que isso é comida. E ele está vendo nós comermos.
E o que é que ele faz quando ele aponta? Ele está querendo. Ele está pedindo. Primeira coisa que nós fizemos, então, que saiu da nossa rotina, foi o arroz. O Vinícius só comia arroz integral, direcionado pelo pediatra. Um dia nós fizemos arroz integral e o arroz normal. Olha só o trabalho que era para nós, né? Fazer 2, né? E a gente fez, né? Para que ele pudesse aprender. E um dia ele pediu do nosso. Arroz um pouco mais claro. E ele comeu. Quanto ele comeu? Muito. Ele não parava de comer mais o arroz. E ele quer agora experimentar outras coisas. Na nossa viagem agora nós estávamos na mesa da casa da tia da Vânia e tinha sido feito um estrogonofe. Ele nunca tinha comido nada com condimentos. E ele apontou para o estrogonofe. Quero isso também. O que é que nós fizemos? Nós estávamos comendo aquilo junto com ele na mesa. Nós falamos, vamos dar um pouco para ele experimentar. Eu não sei se você gosta, né? Mas qualquer comida muito bem temperada dá vontade de você comer mais. E ele é assim, come. Se você deixar ali, ele não para de comer. Nós demos a comida para ele. Boa, né? Bem temperada, para ele se fortalecer, para ele caminhar bem. E essa é uma coisa que nós aprendemos dentro de casa. O nosso pequeno aí que está caminhando, né, no crescimento dele. E quando um filho pede uma coisa para um pai ou para a mãe, se você não dá, você fica com o coração meio apertado. E você vai fazer o melhor por aquele filho. Você vai cuidar desse filho com todo o amor que você tem. E vai chegar um momento que ele vai pedir alguma coisa que você talvez não estava dando e você vai dar para ele. Porque aquela é a hora dele experimentar aquilo. É a hora dele viver aquilo. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 8, que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. O Senhor Jesus nos instiga a pedir, nos instiga a orar, porque Ele então, na continuação desse texto, Ele nos lembra então que nenhum pai dará ao seu filho pedra quando ele pedir pão, porque Ele o ama. Porque Ele está cuidando. Porque Ele quer dar a ele os nutrientes. Quer ajudar no seu desenvolvimento naquele momento. Então Jesus está dizendo que aquilo que os filhos pedirem ao Pai, segundo a sua vontade, Ele vai conceder. Ele vai abençoar. No tempo dele, Ele vai conceder àquela família que está pedindo. Aqueles pais que estão dobrando os seus joelhos, o Senhor vai conceder no seu tempo, conforme a sua vontade. Porque Deus conhece a sua família. Deus conhece a composição da sua casa. Deus conhece a personalidade de cada um que vive na sua casa, porque foi Ele que fez. Foi Ele que criou cada um. É Ele quem está direcionando, dando saúde, dando vida, para nós estarmos aqui onde nós estamos, na composição que a nossa família tem hoje. Deus sabe como a sua família se comporta, quantas brigas você tem dentro de casa. Deus sabe de tudo isso. Por mais que às vezes você quer esconder, né, das outras pessoas, Deus está com você, Ele sabe. Quantas noites vocês, pais, passaram sem dormir por causa dos seus filhos? Deus sabe. Deus conhece. Ele sabe as necessidades que nós estamos passando, as dores, as doenças, as alegrias. Ele conhece. Ele sabe tudo aquilo então que nós estamos experimentando todos os momentos, porque Ele é soberano. É Ele quem está direcionando a história da sua casa. É Ele quem está direcionando a sua vida. O Senhor é o dono de toda a história. É o Senhor quem está abençoando, e é o Senhor quem em alguns momentos está deixando de abençoar com aquilo que muitas vezes pedimos. Achamos que é o melhor para nós, mas nem sempre então o é. A palavra do Senhor nos mostra então que aquele que tem o poder para dar vida a um filho de uma mulher estéril é o mesmo Deus, o Deus dos antigos, que eu e você servimos hoje. É o mesmo Deus que tem poder para dar vida espiritual aos seus filhos.
é o mesmo Deus que pode transformar a vida espiritual dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família. E por isso, nas nossas circunstâncias, quando nós choramos pela dor de ver os filhos que não servem ao Senhor, somos encorajados por Deus para buscar forças através da oração, para clamar ao Senhor dia e noite, transformando a nossa angústia em orações, confiando no poder de Deus, pela certeza de que Ele pode transformar aquilo que nós estamos vivendo. Talvez você seja alvo da zombaria dos religiosos. Os religiosos estão em toda parte. Talvez você seja alvo da zombaria deles, porque eles não entendem nada sobre graça. Eles não entenderam o que é eleição. Eles não entenderam o que é a misericórdia de Deus. Eles não entenderam o que é a ação do Espírito Santo. E por isso, eles nunca deram suporte para você, para a sua família, quando eles viram que na sua casa existem pessoas que ainda não se converteram a Deus. Talvez você seja alvo da zombaria desses religiosos, porque eles não aprenderam a palavra de Deus ainda. Porque eles estão longe de Cristo Jesus. E eles olham para a sua casa e eles zombam porque eles acham que a deles é melhor do que a sua. Talvez você não seja alvo da zombaria dos religiosos. Talvez você seja alvo da zombaria dos seus próprios familiares. Você que vem de uma família cristã é alvo da zombaria deles, porque eles olham para a sua casa. Você que ensinou os seus filhos desde a primeira infância sobre a fé, eles olham para você e eles zombam porque os seus filhos não se converteram. Porque na sua casa você discipulou todo mundo e eles não se converteram ainda. Talvez você não seja alvo da zombaria dos religiosos ou dos seus familiares, mas daqueles que não conhecem ao Senhor e não entendem o valor que você dá para o relacionamento com Deus, para o padrão que você insiste em aplicar sobre a sua família, bíblico, aquilo que honra ao Senhor. Eu quero trazer uma recordação a você. Essa zombaria sempre existiu e sempre vai existir. Porque nós sempre vamos nos deparar com aqueles que não temem a Deus, com aqueles que não conhecem a Deus e que vão tentar te impedir de conduzir a sua casa, a sua família, a sua vida para perto do Senhor. E é nessa circunstância que nós encontramos o impulsionar de Deus para dobrarmos os nossos joelhos, para nós orarmos cada vez mais, para buscar ao Senhor. Porque talvez você tenha perto de você alguns eucanas, que são compassivos da sua situação, que oram com você, conversam com você, querem te ouvir, mas que a irritação que a zombaria traz causa um certo desconforto, uma amargura, causam lágrimas em você, e isso então você pode converter em oração diante de Deus. Porque então o Senhor é aquele quem tem poder para mudar a vida da sua família. Porque eu te pergunto, da mesma forma como Ana estava recebendo essa zombaria, ela decidiu parar e reagir. Talvez você já esteja cansado dessa zombaria que vem das pessoas. Cansado dos olhares religiosos que caem sobre você, sobre a sua casa, onde eles te julgam. Até quando você vai levar isso? Com lágrimas, com um coração amargurado. Volte-se a Deus. Clame ao Senhor, porque Ele tem poder para transformar. Nós vemos aí diversas histórias de famílias onde as mães e os pais oraram pelos seus filhos, porque eles não tinham vida espiritual, porque eles não tinham se convertido a Cristo Jesus, e que no tempo de Deus, eles se converteram.
famílias foram transformadas porque o Senhor agiu. Porque o Senhor esteve então trabalhando através das orações desses pais, dessas mães, desses filhos, desses irmãos, que continuaram confiando na soberania de Deus, sabendo que se este Deus permitiu até este momento a esterilidade espiritual, este mesmo Deus é o único que tem poder para transformar essa situação e conceder fé para essas pessoas com as quais nós vivemos. Meus irmãos, a esperança para as nossas vidas e para a nossa família, ela estará sempre em Cristo. Nós precisamos estar, então, olhando para o Senhor em todos os momentos. É Ele quem nos dá o privilégio de pedir e ter a confiança de que nós vamos receber. É Ele quem nos dá o privilégio de acessar a presença de Deus e receber o descanso da certeza de que o Senhor está agindo em nossas vidas. É através de Jesus que você que está abatido pela circunstância da sua família vai ter as suas forças renovadas. É você então que vai olhar para a sua família e ver que existem ainda incrédulos nele. É você que vai poder então colocar estas vidas diante do Senhor por meio de Cristo Jesus, porque nele nós encontramos abundância de vida para podermos honrar ao Deus que nos criou. Meus queridos, nós não podemos esquecer que o primeiro lugar que você tem privilégio de poder servir no reino de Deus é dentro de casa. A sua família é o primeiro campo missionário e o mais importante que o Senhor concedeu a você para pregar o Evangelho. É onde você deve lançar a semente. É onde você deve insistir em falar do Evangelho com sabedoria. É onde você deve então se dobrar de joelhos para orar por eles e com eles, constantemente, sempre então que for possível. Não abandone a sua família. Não desista do seu lar. Não desista daqueles que você ama. Porque o tempo para transformar esses corações não é nosso, é de Deus. E através da palavra do Senhor, das orações, o Espírito Santo de Deus está agindo, está trabalhando. Creia na palavra do Senhor. Através dela há poder para transformar a vida daqueles que nós amamos. Deus está no controle e quando o tempo não está nas nossas mãos, nós precisamos aprender a descansar. Talvez seja algo difícil de você trabalhar, de você ver que existem pessoas dentro da sua casa que ainda não servem ao Senhor. Descanse em Deus. Confie no Senhor. Olhe para a cruz e lembre-se que é nela que há esperança para você e para aqueles que você ama. E continue servindo ao Senhor. Continue amando a Deus com toda a sua força e falando deste Deus que você serve em todos os momentos. Mas aqueles pais que vivem em lágrimas, porque nunca ensinaram seus filhos, devem se arrepender do caminho que trilharam até aqui. E correr atrás, e fazer o seu papel, ensinar a verdade para que eles possam ouvir e ter a oportunidade de servir ao Senhor. E aí sim, todos estes, que em lágrimas vivem pelas circunstâncias difíceis com os seus filhos, com os seus pais, podem transformar tudo isso em uma oração diante do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. E nós vamos orar nesse instante pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, aqueles com quem você convive, para nós levantarmos juntos aqui, como igreja, um clamor ao Senhor,
para que Ele abençoe o seu lar, para que Ele transforme o coração daqueles a quem você ama. E Ele conceda fé, Ele conceda força, Ele conceda, portanto, o privilégio de você ver os filhos, os pais, aqueles a quem você ama se converterem a Cristo Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós nos colocamos neste momento perante o Senhor. Nós nos colocamos perante Ti, ó Deus, porque nós cremos pela Tua palavra, que o Senhor é poderoso para conceder a vida, que o Senhor é poderoso para conceder a fé, que o Senhor é poderoso para transformar as famílias, ó Pai. A palavra do Senhor nos ensina que através da oração de Ana, o Senhor foi gracioso e concedeu a ela um filho, um grande servo, que se tornou um grande líder, um homem que guiou o povo do Senhor. E assim, ó Deus, olhando para a Tua palavra, o poder que o Senhor nos ensina, que o Senhor tem, é que nós clamamos pelas nossas casas. Clamamos por aqueles a quem nós amamos, pedindo que o Senhor seja benigno para conosco, compassivo para conosco, e atenda ao nosso clamor. E permita os nossos olhos verem aqueles que nós amamos se entregarem ao Senhor. Se nos nossos lares, ó Deus, nós convivemos com uma família que já é convertida ao Senhor por meio da ação do Teu Espírito, que o Senhor nos conceda sempre fé, para podermos olhar para a nossa família e lembrar que tudo isso vem pela graça do Senhor. E que brote alegria no coração do Teu povo, por cada um que se acrescenta, por cada um que entende a verdade do Evangelho. E que assim, ó Deus, não haja zombaria, mas haja compaixão. Que não haja, Deus, provocações, mas que haja mais amor no Teu povo. Para que todos nós possamos lutar juntos pela mesma fé, para juntos como povo, como igreja do Senhor, podermos honrar ao Senhor. E nas nossas famílias, a abençoar o lugar onde vivemos, abençoar a igreja na qual nós estamos fazendo parte por meio da fé. Senhor, em nome de Jesus, que nós colocamos os nossos queridos ao Senhor, já agradecemos ao Senhor, porque cremos que no tempo do Senhor, o Senhor agirá. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, é Jesus quem transforma o nosso lar, quem transforma a nossa vida. E nós, neste momento, nós vamos participar da ceia do Senhor, gratos pelo privilégio que Ele nos dá de entender pela fé o que Ele fez e essa esperança que Ele nos traz.